intimidade, porque com intimidade podemos chamá-lo de nosso Senhor, podemos chamá-lo de meu Senhor. Não é um Deus distante, é um Deus próximo, um Deus que se faz próximo para aqueles que decidem pela fé caminhar. Meu Senhor, meu Salvador, meu Rei, eu me entrego diante de Ti nesta noite, eu me prostro diante de Ti, eu rasgo meu coração diante de Ti, eu pondero cada palavra que eu levo ao Teu trono, porque sei que o Senhor é um Deus que conhece o meu coração melhor do que eu mesmo. Eu tomo cuidado com cada palavra que eu levo a Ti, porque eu quero Te entregar aquilo que há de mais sincero em mim, ainda que o Senhor saiba a verdade de mim mesmo. Senhor, que a minha relação contigo, que a nossa relação contigo, seja uma relação sem travessias, sem atravessadores, que seja uma relação direta, uma conexão direta, não apenas porque nos ensinaram isso, mas porque o meu espírito, o nosso espírito, a tua igreja, ela crê naquilo que ela acontece, e ela pode testificar das grandiosas obras que o Senhor faz na nossa vida, na vida de cada um. O Senhor se fez presente, o Senhor se faz presente. Neste momento, Senhor, toda nebulosidade, toda treva, toda sombra, toda névoa que tenta ludibriar os teus servos, esconder-te dos teus servos, tirarem a Ti da visão deles, da referência deles, eu repreendo agora em nome de Jesus, que os olhos dos teus servos te contemplem, e que nada, nem a tribulação, nem a angústia, nem as dificuldades, nem as desesperanças, nem as más notícias, nem o medo, Senhor, nem o desespero, que nada tenha poder para tirar os olhos dos teus filhos e filhas de Ti, que toda névoa do nosso coração seja dissipada, e que haja um canal direto, olho no olho, Senhor, te contemplando, porque o Evangelho é te contemplar, é quando os nossos olhos te veem, é quando os meus olhos te veem, é quando os meus olhos olham nos teus olhos e te veem, teus olhos que manifestam justiça, juízo, que me confrontam com verdade, que mostram o meu erro e o meu pecado, mas que ao mesmo tempo me traz de volta para braços de acolhimento, para braços de conforto. Senhor, que a nossa relação seja assim, pessoal, que a relação da tua igreja contigo seja pessoal, Senhor, e que não dependa de emoções, de momentos, de moveres, da moda, da pregação da moda, do estilo da moda. Não, nós não queremos isso, não queremos superficialidades, nós queremos, Senhor, a tua essência, nós queremos andar nos maiores segredos que são revelados apenas para aqueles que pela fé não têm medo de se aproximar cada vez mais de Ti. Às vezes a nossa carne grita, Senhor, para que nós não nos aproximemos de Ti, porque ela quer sobreviver, o pecado em nós quer sobreviver, o erro quer sobreviver, mas não no meio desta igreja. No meio desta igreja que haja filhos e filhas que não têm medo de se aproximar de Ti, ainda que eles sejam consumidos totalmente por Tua glória. Senhor Jesus,
consuma-nos, age-nos, transforma-nos, traga-nos até Ti, conduza-nos até Ti, para que nós possamos, de fato, sermos pessoas novas, que Te conhecem, que andam contigo, que falam contigo, que têm intimidade contigo. Para além das palavras, mas pela fé, pela ação, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que noite maravilhosa, amém? Para se estar na presença do Senhor. Que privilégio maravilhoso de estar na presença dEle. Eu nunca canso de me esquecer disso, meus irmãos e minhas irmãs. Como é um privilégio estar na presença do Senhor. Como é um privilégio poder estar em caminhos de paz. Como é um privilégio poder estar em caminhos pacificados pela graça e misericórdia. Você não se sente assim? Você não se sente assim? Pode se assentar, amém? Se assente. Você não se sente assim? Eu me sinto assim. Todas as vezes que eu quero esmorecer, eu me lembro, meu Deus, como é bom o privilégio de estar na presença do Senhor e ter sido chamado, convidado por Ele para uma mesa que não pertencia a mim, porque essa mesa não era minha. Eu não fiz nada para ganhar essa mesa, nada. Esse banquete de vida abundante que o Senhor prepara para a minha alma, prepara para a sua alma, meu querido, minha querida. Simplesmente você foi convidado por nada. Nada do que você fizesse te faria merecedor disso, mas você foi chamado, você está aqui. Eu não sei vocês, mas isso por si só é motivo para eu pensar, meu Deus, o que é isso? Eu não consigo colocar em palavras o segredo do amor de Deus e da manifestação da obra dele em minha vida. Isso me deixa sem palavras, mas me deixa repleto de gratidão e amor a Ele. É nesse espírito, meu irmão, minha irmã, que eu te convido a servi-lo todos os dias da sua vida. Sempre que o desânimo bater, o esmorecimento bater, que a fé fraquejar, que você se sentir confuso, que às vezes você se sentir pilhado, lembre-se do privilégio que o Senhor tem te dado. O Senhor adianta a graça dele para aqueles que hoje fazem dele o seu Senhor. Amém? Como eu disse aqui, um dia todos vão te confessar, mas nós já confessamos hoje. Amém? Você tem a oportunidade de confessar hoje. Você tem a oportunidade de caminhar sobre o caminho de confissão da glória e da majestade do Senhor sobre a sua vida. E é sobre este caminho que eu quero caminhar. É sobre este caminho que o Senhor tem me atraído, e é sobre ele que eu quero dar cada passo, seja dos meus objetivos, seja dos meus sonhos, dos meus desígnios. Eu quero que todos eles estejam em cima desse caminho, e que em todos eles eu confesse que Jesus Cristo é o Senhor na minha vida, e que toda honra, toda glória, toda majestade, todo reconhecimento seja dele. Eu quero ser só alguém que, como nós cantamos aqui, que fica escondido no meio disso tudo, porque eu não quero andar com esse peso do reconhecimento. Para mim basta a dádiva do participar, porque é onde está a verdadeira dádiva. Neste espírito eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Na semana passada nós tivemos a ceia do Senhor. Amém? Foi maravilhosa a ceia do Senhor, foi tremenda. E eu fui para minha casa pensando neste texto, e eu confesso para vocês que nós não lemos ele. Nós fizemos menção a ele, não lemos. Lemos, eu acho que 1 ou 2 versículos dele, mas não lemos ele todo. Mas eu confesso para os irmãos que este texto ficou pulsando no meu coração por vários dias nesta semana. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos aquilo que o Espírito, e
impulsionou no meu coração. Texto lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27, acho que no versículo 26, na verdade. Vamos no versículo 24, no versículo 24, aqui. Já pega um pouquinho mais do contexto. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Paulo, escrevendo aquela igreja, ele está lembrando de coisas excelentes àquela igreja. Está falando de coisas excelentes para aquela igreja. Ele está ensinando, está exigindo reconciliação, está exigindo conserto, está aparando arestas, ele está dando caminhos que precisam ser observados por aquela igreja na relação da igreja de Corinto com Deus. Então ele fala assim, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24, e tendo dado graças, falando de Jesus, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, ele é culpado do corpo, do sangue do Senhor. É por isso que examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for aí estar com vocês. Paulo, escrevendo 1 Coríntios capítulo 11, ele está dando uma série de conselhos àquela igreja. E é interessante que no início deste capítulo, Paulo ele começa falando sobre a necessidade de que aquelas pessoas precisavam, para guardar os seus corpos, guardar quem elas são e o modo como elas se apresentam diante daquela sociedade de Corinto, para que eles pudessem glorificar ao Senhor. No início deste texto, está aquele famoso texto acerca do cabelo grande da mulher, acerca do cabelo curto dos homens. Está aquele texto em que Paulo exorta aquela igreja a que, por exemplo, as mulheres mantivessem a cabeça coberta no meio daquele povo, porque aquilo era sinal de dignidade, aquilo era sinal de louvor naquele meio, e que o homem não cobrisse a sua cabeça, porque o homem, ele estava ali para manifestar a glória de Deus, a mulher manifestando a glória do homem e o homem manifestando a glória de Deus, e ambos, na verdade, manifestando a glória de Deus. Porque uma vez que a mulher, ela manifestava a glória do homem por intermédio do cobrimento de sua cabeça no meio daquela sociedade que não admitia que mulheres raspassem a sua cabeça, ou que consideravam indignas mulheres que raspassem a sua cabeça, e que, portanto, as mulheres elas davam autoridade para os seus maridos quando elas
vivendo para a sua dignidade, na verdade uma dignidade reflexa, porque elas traziam honra ao seu marido, para que a honra do seu marido fosse reconhecida para Deus. E Paulo ele deixa isso muito claro. Por isso, mulheres, vocês foram feitas para os seus maridos, os homens foram feitos para Deus, mas a verdade é que ambos foram feitos para Deus. A verdade é que vocês estão diante de uma comunidade que vive dessa forma, vocês estão diante de uma comunidade que faz essa distinção. E eu não quero que vocês entrem em dissensões, em contendas, em discussões, querendo mudar o costume dessa cidade. Antes, se o objetivo de vocês é a glória do Senhor, então que a aparência de vocês venha refletir um espírito pacificado, um espírito que rende glórias ao Senhor na sua aparência, mas porque a sua aparência é reflexo de um interior pacificado. É por isso que vocês não entram em contendas, vocês não entram em dissensões, vocês não entram em discussões, vocês não querem revolucionar os costumes dessa sociedade. O que vocês querem é, dentro dos costumes dessa sociedade, manifestarem a glória de Deus, manifestarem aquilo que está dentro do coração de vocês, a consciência superior que foi entregue para cada um de vocês, de modo que, mulheres, então, se os homens precisam do louvor de vocês para que eles tenham dignidade, para que o Senhor seja reconhecido pela dignidade deles no meio da sociedade, então procedam assim, mulheres, façam assim. Homens, por sua vez, lembrem-se que o único significado disso tudo não são vocês. O significado disso tudo é a glória ao Senhor. Portanto, lembrem-se sempre, homens, que não importa o costume, importa a glória ao Senhor. Vocês estão dentro de uma sociedade que exige essas coisas, aquela sociedade de Corinto, porque mais uma vez, igreja, naquela sociedade, uma mulher que raspasse a cabeça, geralmente esse era costume de mulheres que eram prostitutas. É por isso que Paulo está orientando dessa forma a igreja de Corinto. E obviamente que o costume da igreja de Corinto não precisa ser trazido para a gente. Ninguém aqui está pedindo, nos dias de hoje, que uma mulher ande com véu ou tenha seus cabelos crescidos, porque na nossa sociedade isso não significa que o fato de cortar o cabelo não significa que a mulher seja uma prostituta, amém? Agora, naquela sociedade, Paulo ele está apontando para uma coisa essencial, que o coração da igreja, a consciência da igreja, independentemente da sociedade em que ela está, ela precisa manifestar o Cristo que ela crê na sua aparência, na sua convivência, na sua manifestação. A igreja, ela não foi chamada para causar nos costumes, para causar nos trajes, para causar na aparência. A igreja foi chamada sim para causar, mas para causar na consciência, para causar na presteza, para causar no fazer o bem, na coragem que não a refreia diante dos desafios, independentemente de onde ela estiver. Os irmãos entendem o que está sendo dito aqui, amém? Os irmãos entendem o que está sendo dito. Hoje, eu olho para uma igreja que ela quer servir ao Senhor na aparência, ela quer mostrar na aparência, e não há problema de servir ao Senhor, manifestar na aparência para o mundo, mostrar o Senhor na aparência, mas o problema é quando essa aparência ela está dissociada de um interior que segue, que se rende, que toma a sua cruz, que segue a Jesus, que tem por perdidas todas as suas causas caprichosas e que vive apenas para honrar ao seu Senhor, e que vai sacrificar as suas vontades, os seus desígnios, os seus costumes, os seus caprichos, os seus achismos, tudo
essa igreja vai sacrificar, se for necessário, para fazer o nome de Deus digno. Amém? Se de um lado eu tenho uma igreja que se preocupa apenas com a aparência, de outro eu tenho uma igreja que quer ser a revolucionária, que quer ser a causadora. É mais ou menos assim, nada disso importa. A única coisa que importa, a aparência eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí para o modo como eu me porto. Eu não estou nem aí para o modo como eu sou. Eu não estou nem aí para congregar. Eu sou um desigrejado. Eu sou alguém que não preciso estar no meio das massas. O Senhor conhece o meu coração. E deixa eu te falar uma coisa. Quando você demonstra essa rebelião não é porque você é caprichoso com a verdade de Deus. Essa rebelião, ela é muito mais uma acusação contra você. É porque você é rebelde mesmo. Você não quer, mais uma vez, causar porque ama o Senhor. Você quer causar porque você achou na hipocrisia da igreja, que existe sim, mas achou na hipocrisia da igreja uma desculpa para o teu coração endurecido, uma desculpa para os teus pecados, uma desculpa para não mudar, uma desculpa para ser a mesma pessoa mesquinha que você, cheia da razão, quer bater no peito e dizer que não, eu entendo o espírito do Evangelho, eu entendo o que o Senhor quis dizer, eu tenho liberdade com o Espírito Santo, é por isso que eu não estou nem aí para nada e nem para ninguém, eu não devo satisfação de coisa alguma. A única coisa que você não entendeu, meu irmão, minha irmã, se você assim pensa, é o Evangelho, porque no Evangelho não tem nada disso, nadinha de nada disso. O seu comportamento, quem você é, o que você mostra, tudo isso existe para uma única coisa, para que o nome do Senhor seja glorificado. É óbvio que homens não têm autoridade sobre o teu corpo. É óbvio que religiões não têm autoridade sobre o teu corpo. É óbvio que lideranças não têm autoridade sobre o teu corpo. Entretanto, eu me fiz escravo do amor de Deus, para que, se for necessário, que eu amordace os meus costumes, que eu mude os meus costumes, que eu mude o meu comportamento, que eu mude a minha aparência, para que o nome do Senhor seja exaltado, assim eu farei. Amém? Essa é a liberdade que não dá razão nem mesmo para sua própria rebeldia. É a liberdade que não confunde rebeldia com liberdade, porque o rebelde na verdade é escravo de si mesmo, porque o que o rebelde quer na verdade, ele quer aparecer, ele quer se autoafirmar, ele é tão dependente da necessidade de mostrar que ele é inteligente, que ele é crítico, que ele é sóbrio, que ele sabe fazer as coisas de um jeito diferente, que ele é dono do seu próprio nariz, que ele precisa mostrar as coisas para os outros, ele precisa mostrar para os outros que quem manda no nariz dele é ele precisa mostrar para os outros que ele não leva desaforo para casa, ele precisa mostrar aos outros o quão crítico ele é, o quão inteligente, o quão descolado ele é, mas é exatamente por não ser nada disso que ele precisa mostrar isso para os outros, porque se ele realmente fosse livre, se ele realmente, como ele diz, ele fosse senhor dos seus caminhos, para que ele iria querer provar isso para alguém? Não precisaria. Só tenta provar alguma coisa, meus irmãos, e quem tenta provar alguma coisa é exagerado, é extravagante, não é proporcional, não é sábio, não é sensato, na verdade é tolo, é exagerado, como eu disse. Só tenta mostrar alguma coisa para os outros e só age assim quem na verdade está querendo mostrar algo que ela mesma, que essa pessoa mesmo não tem. Os irmãos entendem o que está sendo dito? É por isso que Paulo ele fala, olha, independentemente da situação, o que importa é que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero que vocês manifestem no corpo de vocês a fé que move a consciência de vocês. Eu quero que a fé de vocês seja vista pelo excesso de pacificação, pela falta de turbulência, de dissensão, de brigas, de contendas. Eu quero que o mundo veja em vocês a paz que está dentro do coração,
o odre novo, o vinho novo que eu dei para vocês. Não um vinho novo sobre odres velhos, porque aí o odre velho, a bacia velha, ela se rompe. Mas o vinho novo sobre o odre novo. Meu irmão, minha irmã, você não precisa mostrar nada que não seja a glória de Deus. Mas, se para mostrar a glória de Deus for necessário que você se sujeite a determinadas situações, que assim seja. Você faz isso porque você é livre. Você faz isso porque na tua liberdade o que importa é mostrar o reino do Senhor. Amém? Amém, igreja? Logo em seguida, Paulo entra no partir o pão. E ele fala, é por isso que vocês esperem uns aos outros. Vocês se reúnam em memória do Cristo, que se sacrificou, que ceiou naquela última ceia, já sabendo-se traído, porque eu até falei um pouquinho sobre isso no domingo passado. Quando Jesus partilha aquele pão, naquela alegria, naquela comunhão, naquela paz, Jesus já tinha sido traído. Jesus já sabia quem era o traidor. Jesus, estando traído, sabendo o que lhe aguardava, que era um sacrifício terrível, sendo o Senhor dos céus e da terra, ele se sujeitou em obediência a um caminho de sacrifício. Ele se sujeitou em obediência em um caminho de sacrifício e banqueteou com os seus discípulos, num dos momentos mais maravilhosos que o texto bíblico traz, onde havia uma mistura, uma sensação de despedida, mas de consolo, uma manifestação de intimidade, porque o momento estava batendo a porta. Jesus sabia o que estava para acontecer e é evidente que os discípulos recebiam aquela sensação dentro deles. Eles estavam atônitos, estavam perdidos, mas estavam ali, aproveitando, tomando do pão e do cálice, que mais tarde se concretizaria na vida deles. E Paulo, então, ele está lembrando disso, falando, olha, quando vocês fogem dessas dissensões, quando vocês param de querer se autoafirmarem, quando vocês param de querer brigar com a sociedade, brigar com a política, brigar com as ideologias, quando vocês param de querer brigar com os costumes, quando vocês param de olhar para os costumes, para os comportamentos, para as culturas, e vocês, na verdade, começam a se ocupar de uma única coisa: o partir do pão, a distribuição do cálice, o beber o cálice. Esse é o significado que pulsa em teu coração e que te faz, meu irmão, minha irmã, andar por sobre todas essas confusões, mostrando e revelando o sacrifício vivo do nosso Senhor. E é por isso que vocês esperem uns aos outros. E é por isso que vocês não façam isso com fome para satisfazer uma necessidade de vocês. É por isso que vocês não façam isso indignamente, do jeito que vocês têm feito. Porque vocês têm feito isso para quê? Ora, isso aqui é uma memória. É uma memória do modo como a vida de vocês precisa ser. Uma memória de que o partir o pão e o beber o cálice é o dia a dia de vocês. Todos os dias é isso. Todos os dias é isso. Será que vocês não entendem? Será que vocês não entendem que a minha memória precisa habitar no coração de vocês o tempo todo o tempo? Será que vocês não compreendem que tudo que vocês fazem é em minha memória? Será que vocês não compreendem que a razão da vida de vocês, a vida de vocês tem um núcleo, ela gira em torno de um núcleo, e esse núcleo é a minha memória, não é a busca pela felicidade,
não é a busca pela felicidade, pelo contrário, é a minha memória. É a minha memória. Vocês ficam buscando felicidade e é por isso que não a encontram. Quando foi que a felicidade passou a ser um objetivo? Quando foi que a felicidade passou a ser um objetivo, principalmente da igreja? E quando eu olho para faces tão tristes, pessoas que estão doentes, Paulo diz isso, pessoas que estão doentes, pessoas que estão cansadas, pessoas que estão adormecidas. Elas estão adormecidas, elas estão cansadas, elas estão doentes, porque o único vinho do qual elas participam é o vinho dos seus próprios desejos e vontades, é o vinho da sua própria felicidade, é o vinho dos seus próprios caprichos, é o vinho dos seus próprios desejos. O único pão que ela parte é o pão para que ela consiga comprar o favor e a gratidão dos outros. É o pão que ela parte interesseiro para que os objetivos dela mais facilmente sejam alcançados. É por isso que vocês estão doentes, é por isso que vocês estão cansados, é por isso que vocês estão adormecidos. Vocês se envolvem com política, vocês se envolvem com ideologia, vocês se envolvem com cultura, vocês se envolvem com uma série de coisas para simplesmente fazer valer a visão de vocês, ou o modo que como vocês gostariam que a sociedade fosse, sendo que o chamado não é para que a sociedade responda a você, que a sociedade se torne no padrão que você quer que ela seja, mas para que você seja o padrão de Deus no meio de um mundo corrupto, no meio de um mundo imundo, no meio de um mundo trevio cheio de trevas, cheio de trevas. É por isso que vocês se perderam, quando vocês transformaram a busca da felicidade num objetivo. Todos os povos, igreja, todos os povos do passado, eles nunca viram a felicidade como um objetivo. E é por isso que talvez fossem mais felizes, apesar das guerras, apesar da menor longevidade, apesar de viverem menos, porque não tinham o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento da saúde, os cuidados que nós temos hoje. Os povos de antigamente não tinham nada disso, muito menos os povos do tempo de Paulo, muito menos a igreja para quem Paulo estava escrevendo. Mas talvez eles fossem mais felizes exatamente porque eles não viam na felicidade o partir do pão deles. A felicidade não era o cálice deles. A felicidade não era o pão deles. Pelo contrário, a felicidade nunca foi um objetivo. A felicidade era sempre um estado que alcançava o coração deles. Enquanto eles buscavam ao Senhor, enquanto eles trilhavam o caminho do Evangelho, enquanto eles tomavam a sua cruz e seguiam a Jesus, enquanto eles tinham tudo na sua vida por perdição, porque quando eles perdiam a sua vida, eles sabiam que eles encontravam a verdadeira vida. Então, a felicidade deixava de ser um pensamento, deixava de ser um objetivo, um anseio, uma tara, vamos dizer assim, como é na nossa sociedade hoje, e passava a ser simplesmente um acontecimento real, vivo, um acontecimento presente, verdadeiro nos corações, verdadeiro. Quando a felicidade deixou de ser um estado que acompanha a igreja e passou a ser o objetivo da igreja, porque a igreja está tão seduzida pelo mundo da saúde, pelo mundo que faz te temer a morte mais que tudo, pelo mundo que só quer te vender qualidade de vida, pelo mundo que só quer te vender conforto e conformismo todos os dias, pelo mundo que te convenceu que você precisa viver saudável e dar a sua vida pela sua saúde, ainda que isso signifique sacrificar os seus princípios, os seus valores, os seus entes queridos. Você prefere gastar mais tempo se mantendo saudável do que amando o seu próximo, do que estando perto daqueles que o Senhor tem dado para que você cuide. Você prefere, muitas das vezes, gastar mais do seu tempo correndo atrás de qualidade, de conforto, de segurança,
do que viver uma vida plena em Deus, que só é plena porque essas coisas deixam de ser prioridades. Você entra numa rede social, você se compara, você deseja aquilo que os seus reels mostram, você deseja os vídeos que te mostram toda hora uma coisa nova, aquilo te deixa imparável, aquilo te deixa inconformado, aquilo te deixa angustiado, você anda com um peso sobre o teu coração, parece que em todo momento nada está bom, nada é o suficiente, nada te satisfaz totalmente. Parece que existe um vazio que nunca sara, um vazio que nunca é preenchido, uma ferida que nunca cura, uma ferida que nunca cura totalmente. Sabe por quê? Porque vocês deixaram de beber do cálice e de partilhar o pão e de viver em memória daquele que vos chamou para uma nova vida. Paulo, posteriormente, ele vai dizer assim: ora, se a minha glória estiver nessa vida, se Jesus Cristo não ressuscitou dentre os mortos, comamos, vamos curtir a vida, porque nada do que a gente está fazendo aqui faz sentido. Vocês só estão perdendo o tempo de vocês e se enganando. Então afoguem-se nessa escravidão que vocês chamam de libertinagem, essa escravidão dos desejos, dos impulsos, das inclinações de vocês. Vivam para os prazeres de vocês, sejam hedonistas, satisfaçam todas as vontades sexuais de vocês. Se for vontades de sexo heterossexual, deite-se com tantas mulheres você quiser. Mulheres, deitem-se com tantos homens vocês quiserem. Se a sua vontade primária, imediata, for se relacionar com uma pessoa do seu sexo, vai lá. Abra-se para o completo prazer. Relacione-se com pessoas do mesmo sexo que você. Ou se a sua vontade primária é chamar-se ou perceber-se de outra forma, vai lá, faça tudo isso, mas depois experimente na tua vida o vazio não preenchido por essa liberdade que na verdade é escravidão. Porque quanto mais você cede espaço para os seus impulsos animalescos, mais escravo dos seus impulsos você é. O ser humano, ele não foi feito para ser escravo das suas vontades. Meu irmão, você foi feito para um desígnio muito maior, para um objetivo muito maior, para uma glória muito maior. A tua vontade, ela não pode reduzir você a um bicho faminto, insaciável, descontrolado. A tua vontade não pode reduzir você a isso. As pessoas chamam esse estado de se tornar um bicho que busca pela sua felicidade incontrolavelmente, nos prazeres, na perda de tempo, no vício em dopamina, na busca de dinheiro e riquezas. As pessoas chamam isso de amor próprio. E eu penso, meu Deus, a que ponto nós chegamos? Chegamos ao ponto de chamar de amor a coisa mais destrutiva que pode existir para a alma e para o espírito humanos. Como que nós chegamos até isso? Como que nós chegamos até isso? A felicidade, meu irmão, eu já disse isso em outras pregações, ela não é um objetivo. Ela não é um objetivo. Felicidade é um estado. Ela te alcança. Ela te alcança. Ela te alcança, mas você foi chamado para viver em memória dele. Você foi chamado para mostrar sinceridade para tudo que está próximo de você e para deixar as coisas distantes para lá, aquilo sobre o que você não tem controle. Amor, minha igreja, amor não é abrir a boca para falar de coisas grandiosas, de coisas que estão distantes de você, de coisas que
são colossais, que enchem os olhos dos homens, não. Amor é coisa para quem está perto, amor é coisa para quem está aqui diante de ti. Partilhar o pão é coisa para quem está pertinho de você. Partilhar o pão e esperar, você não tem que esperar os que estão longe de você, você tem que esperar aqueles que estão perto de você. Eu sei que o inimigo tem uma estratégia imunda nesses dias. O diabo tem uma estratégia imunda. Geralmente ele coloca o teu coração nas coisas distantes, os teus bons sentimentos. Os teus bons sentimentos ficam em tudo que está distante. É a humanidade. Ah, eu amo a humanidade. Não, eu amo os bons valores. Ah, eu amo o cristianismo. Ah, eu amo a Deus. Ele coloca os teus bons sentimentos naquilo que está longe. Não, eu amo a justiça. Não, eu amo o fazer o bem. Eu amo os pobres. Eu amo tudo isso. Mas as pessoas que estão perto de você, ele coloca os piores sentimentos. Então a mesma pessoa que grita, eu amo a Deus, eu amo o mundo, eu amo a natureza, eu amo a humanidade, ela simplesmente ignora o partilhar do pão para aquele que está diante dele naquele momento. Ele é egoísta, ele é traíra, ele é mesquinho, ele é revoltado, ele é arrogante. Ele quer atenção só para ele, mas ele não quer dar ouvidos para aqueles que precisam de atenção. Ele quer que todos liguem para o desespero dele, mas ele não está ligando para o desespero de ninguém. Ele quer que todos olhem para as feridas dele, para os traumas, para o histórico de vida tristíssimo dele. Mas ele não olha para o histórico de vida das pessoas reais que estão diante dele e dela. É a estratégia perfeita de Satanás. É o ápice do diabolismo no coração das pessoas. Porque enquanto as pessoas estão preocupadas nas coisas distantes, e elas colocam os sentimentos bons nas coisas distantes, elas se esquecem de que, na verdade, toda boa ação, toda boa dádiva, toda boa virtude é para quem está aqui, diante de mim, diante de mim. E aí a pessoa ela ainda se acha boa. Ela faz tudo isso. Ela ama os que estão distantes. Ela ama essas coisas grandiosas. Enquanto ela menospreza aqueles que estão próximos. Menospreza os da sua família. Ah, porque minha família não me entende. Minha família não me entende. Ah, porque o meu marido não me entende, minha esposa não me entende, minha esposa não me entende, minha esposa não sabe o que eu gosto. Ah, porque meu filho é estranho. Ah, porque meu pai e minha mãe são um bando de... são uns trogloditas. Ah, porque meus irmãos, ninguém me compreende, eu preciso do meu espaço, eu vou virar uma tartaruga, eu vou viver no meu mundo, vou sair só com o meu bando. São os mesmos que dizem amar grandes coisas, grandes virtudes, que dizem amar os necessitados. Só que os primeiros necessitados que estão diante deles, eles ignoram, que são os seus. É a estratégia perfeita do próprio diabo. Porque a pessoa vai se sentir boa, como eu disse. Ela vai falar, não, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa boa. Olha só, eu guardo os bons costumes, né? Eu guardo a boa religião, eu guardo a boa moral. Ou de outro lado, não, eu amo os bichos, a natureza, né? Eu protejo os pobres e oprimidos, eu amo eles, eu sou uma pessoa boa. Enquanto isso, está lá os seus precisando de auxílio, precisando de ouvidos, precisando de alguém que chore com ele, que sorria com ele, precisando de oração, precisando de conforto. E você está lá, não, eu sou uma pessoa boa porque eu gosto das grandes causas. Meu irmão, não há nada mais diabólico que isso. Conheça uma pessoa, muito fácil conhecer uma pessoa. Não olhe para o que ela fala, não olhe para o que ela fala.
Qualquer um que olhar, que ouvir o que alguém tem para dizer, antes de observar quem ela é com aqueles que estão diante dela, essa pessoa vai ser enganada. Olhe para as obras, veja quem é cada um. É assim. É por isso que Paulo ele nos dá o antídoto. Homens, mulheres, examinem-se a si mesmos. Examinem-se a si mesmos, porque vocês vão ver que de bondade vocês não carregam nada. Irmãos, vocês têm notado esse espírito de pessoas que não se examinam, que se acham boas? O tanto quanto esse espírito arrogante, que se apresenta como uma muralha para a transformação, para a correção, para a mudança de vida. O quanto esse espírito ele tem ganhado os corações das pessoas hoje. Vocês já notaram isso? Muitas vezes eu vou pregar o Evangelho, e o meu tipo de pregar o Evangelho não é um tipo normal. Geralmente quando eu estou no meu ambiente de trabalho, eu nunca prego o Evangelho particionando assim: agora é o momento de eu pregar o Evangelho, momento crente chato, vou abrir a Bíblia aqui para o pessoal me escutar. Não, ninguém vai me escutar assim. Eu penso o seguinte, porque eu aprendi com Jesus isso. Eu penso que pregar o Evangelho é eu ser exemplo, pelo menos tentar ser sincero, exemplo de sinceridade em todos os meus caminhos. E eu penso que pregar o Evangelho é ser calmaria no momento da tempestade. Eu penso que pregar o Evangelho é aproveitar o momento de fragilidade, que a vida está esmagando a pessoa com problemas, ou com dilemas, ou com confusões, para que naquele momento eu seja, em Cristo Jesus, a referência de sanidade para aquela pessoa. Porque é onde as muralhas estão baixas do coração, e é onde o Evangelho vai chegar. Mas para isso, meu irmão, minha irmã, você precisa ter testemunho. Você precisa ter testemunho, porque se também você não tiver testemunho, você vai ser mais um crente hipócrita falando. Você vai ser mais um religioso hipócrita falando. E a tua palavra vai entrar num ouvido e sair no outro. E ter testemunho não é falar para todo mundo que você é crente. Ter testemunho é você ser bom, é você ser justo. Eu já disse isso aqui várias vezes. É você dar a sua vez, é você dar a outra face. Você acha que as pessoas não estão observando isso? Você acha que adianta você falar que você é crente, sendo que quando abre ali uma oportunidade de uma situação, você é o primeiro a ir lá? Não, é meu. Ah, vai ter uma folga, né, no seu serviço. O pessoal vai marcar uma folga. Você é o primeiro a falar: não, a folga é minha, nesse dia aqui. Por quê? Porque eu já fiz outras coisas. Você acha que as pessoas não estão olhando você? Você acha que é um ser humano mesquinho, hedonista, que sempre pensa primeiro em si mesmo? Você acha que essa pessoa vai ter testemunho para falar no momento que for preciso do amor de Deus? Você acha que vai ter, meu querido, minha querida? Você é o primeiro a se chatear com as coisas. Você é o primeiro a ficar magoado com tudo. Você é a pessoa mais dodói do local onde você está. Você acha mesmo que você vai ter testemunho para falar do amor de Deus? Meu irmão, você precisa se lembrar que você está onde você está, mas você está lá em memória do Cristo. E você precisa dar testemunho, e dar testemunho é isso que eu estou falando aqui. Dar testemunho é dar o lugar. Dar testemunho é ceder a vez. Dar testemunho é não levar para o coração as ofensas. Dar testemunho é auxiliar, amar o seu inimigo, aquele na tua família, no teu ambiente, onde você estiver, aquele que cria ranço com você, que fica entojado de você por algum motivo que você não sabe o que é. Ele te vê como um rival, ele te vê como alguém que faz mal para ele, e ele vai te perseguir, ele vai puxar seu tapete, ele vai ser cínico com você, ele vai ser falso com você. Mas é esse que você precisa amar, meu irmão. Você está entendendo isso? Porque senão, Jesus fala isso, ele deixa isso muito claro. Amar os amigos, amar aqueles que fazem o bem para vocês. Isso aí, até os pagãos, gentios, esse povo adorador de deuses para os seus próprios prazeres, até esses caras fazem. Vocês querem ser diferentes? Vocês querem mostrar o reino? Então, é aqui que você mostra o reino. Quando aquele que te perseguiu,
quando ele está na posição de fragilidade e você se apresenta como a voz que acalma a tempestade na vida dele. Mesmo quando lá no fundo do seu coração às vezes quer falar assim, bem feito, bem que merecia. Não, meu irmão, se você vive em memória do Senhor, se você vive em memória do Senhor, é aí que você será usado com grande poder e autoridade para confrontar todo o poder das trevas e levar o Evangelho onde ele precisa ser levado. Você entende isso, igreja? Amém? Amém, igreja? Mas tudo isso porque você passa a viver em memória dele. Porque você passa a viver em memória dele. E aí você prega o Evangelho, e para mim isso é pregar o Evangelho. E como eu falava, mas hoje, meus irmãos, quando eu estou pregando o Evangelho dessa forma, que eu disse para vocês aqui, sabe uma coisa que eu tenho notado? Que cada vez mais eu tenho que convencer as pessoas de que elas são más, porque elas não têm a capacidade de enxergar a maldade que habita dentro delas. Elas não têm a capacidade mais de enxergar a maldade que habita dentro delas. As pessoas estão tão encantadas com palavras, com ideologias, com discursos, que as pessoas elas se acham boas. A mesma pessoa mesquinha que você vê ela fazendo um monte de atitudes mesquinhas, egoístas, voltadas para si mesma, ela tem a coragem de falar, não, mas eu sou uma pessoa boa, na média eu sou uma pessoa boa. E você precisa fazer uma introspecção, você precisa reensinar as pessoas a verem o quanto elas são más, porque elas pararam de olhar para si mesmas. Elas pararam de olhar para si mesmas. Elas pararam. Um dia eu conversava com um colega meu de serviço. Ele falou de um rapaz ateu, né? Eu conversava com um colega meu de serviço agnóstico. E Deus me deu a oportunidade dele ficar do meu lado. Dele trabalhar do meu lado, cara. E água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Mas não água chata, água astuta, que sabe aproveitar os momentos, que sabe manifestar aquilo que precisa ser manifestado. E é interessante que no início ele tinha algumas discussões, e aí ele me trazia, e eu dando algumas opiniões, ele sempre escutava minhas opiniões. No início ele dava ali retrucava as minhas opiniões, mas aí no argumento ele via que às vezes ele não conseguia vencer no argumento. Só que eu sei, Meire, que boa parte dessa frieza do crer não é lógica, não é racional, porque na razão você vence. Ela é mais emocional, espiritual, almática, psicológica. E aí, depois disso, dele não ter mais argumentos filosóficos, né? Passam-se os dias, você vai jogando a semente e deixando. Aí você empurra mais um pouquinho a semente e deixa. Aí daqui a pouco você toca de novo num assunto. Daqui a pouco você está falando, passa alguns dias, você está falando sobre uma coisa totalmente aleatória e você traz um princípio do Evangelho, um princípio de bondade. E daqui a pouco passam-se os dias, você está fazendo ali uma atividade, você está fazendo uma atividade do seu serviço e aí você traz outro princípio do Evangelho durante aquilo. E aí a água vai batendo, e a água vai quebrando, e a água vai quebrando. E no caso desse colega foi isso. Foi quebrando e até que um dia ele chegou em mim, depois de já uns 2 meses de água mole em pedra dura, tanto batendo até que furava, eu sempre ali dando aquela, sempre aqui já, olha aqui, ó, Evangelho aqui, aí tô falando sobre outro assunto, estamos fazendo outra coisa, de repente, opa, Evangelho entrou. Aí, na medida certa, você não precisa ficar insistindo, você não precisa ser chato. Aí daqui a pouco você está falando sobre outras coisas, está divertindo, falando sobre música, sobre treinamento, sobre o que for. E aí de repente, opa, mais Evangelho aqui entra, assim, desapercebido assim, né? É só flechada. É aquelas flechadas assim que vão pegando a pessoa desprevenida. É quando ela não está armada e vai penetrando no coração. E até que chegou um dia que ele virou assim para mim e falou, cara, mas como é que é isso, cara? Como é que é isso? Isso deve ter alguns meses. Mas como é que é isso? E aí eu virei para ele, como assim, cara? Ele falou, não, mas
me tira algumas dúvidas aqui da Bíblia. Aí ele começou, mas a Bíblia ela foi escrita, e começa com aqueles papos, né? A Bíblia foi escrita por homens. Deus é um Deus perverso, um Deus sádico. E aí eu comecei a ver que ele começou a me perguntar. E aí eu respondendo. E eu fui trazendo respostas para ele. Evidentemente que o crente ele precisa saber das coisas, meu irmão. Senão você não vai explicar nada. Você vai perder as oportunidades de semear o Evangelho. E aí você vai, até que chegou uma hora que ele falou, poxa, mas eu não entendo esse negócio do sacrifício de Cristo. Porque, como assim nós somos maus? Eu sou uma pessoa boa. Eu sou alguém que eu sou casado. Eu não traio a minha esposa. Eu tenho meu filho, criei meu filho. Eu não entendo isso. Por que eu sou uma pessoa má? E eu virei para ele e falei, cara, é sério isso que você está me fazendo essa pergunta? Ele, sim, sim, porque eu não me vejo assim. Aí eu virei para ele e falei, cara, pois eu posso te ser sincero? Quando eu olho para mim mesmo, eu fico atordoado, escandalizado, porque eu vejo tanta maldade em mim. Aí, mas como assim? Eu falei, tá, vamos pegar um exemplo. Hoje você me disse que a gente estava em determinada situação, que aquela colega chegou aqui pedindo determinada coisa e você foi extremamente educado com ela. Só que depois você me disse, cara, que guria chata, né? No nosso linguajar ali, eu estou transferindo para vocês aqui o nosso linguajar. Que guria chata, essa menina é uma idiota, ela não sei o quê. Eu falei, então, você agiu com ela com educação, perfeito? Sim, eu agi com educação. Mas aquilo era você ou só o seu personagem social? Quem é você de verdade? Você desejou uma série de coisas ruins contra ela. E eu não te julgo, porque talvez até eu também teria desejado. Mas isso só aponta contra a gente, porque mostra o quanto eu e você somos ruins. E o quanto a nossa vontade ela é mesquinha, mesmo quando ela tenta se revestir de educação. Mesmo quando ela tenta ser educada, ela continua sendo mal. Mas aí ele parou assim para mim e falou, cara, você tem razão. Eu falei, faz o seguinte a partir de agora. As atitudes mais bondosas que você fizer, você vai dar um presente para o seu filho. Quando você estiver lá na sua casa, pense por que você está dando um presente para o seu filho. Ou quando o seu filho te pede alguma coisa, você vai dar o que ele está pedindo para você ali. Por que você está dando aquilo? Porque às vezes o moleque está te enchendo ali a paciência, você está querendo se livrar logo dele. E você dá. Para o seu filho foi a coisa mais legal do mundo. Só que para você, na verdade, você só fez aquilo para se livrar do moleque. Na verdade, aquilo é reflexo de uma postura extremamente egoísta sua. Falei, começa a prestar atenção nas coisas que você acha que são melhores em você. E você vai ver que mesmo nelas existe uma mácula, existe uma mancha. E aí ele parou, observou e passaram-se os dias. E assim que os dias se passaram, hoje ele fala de Deus. Hoje ele já está até pegando os trejeitos de cristão, falando misericórdia. Falando, ô Jesus. Às vezes ele vira para mim e fala, ô Honório, lá eu sou conhecido como Honório, né, no serviço, ô Honório. A gente vai ter que pedir a Deus graça aqui para essa situação. O Senhor Jesus alcançou o coração dele. Meus irmãos, que nós sejamos isso, que a nossa vida seja em memória dele. Isso é o partilhar o pão. Isso é o beber o cálice. E se você acha que isso só serve para os outros, não. É porque quando você vive em memória dele, ministrando o Evangelho em todos os lugares, em todas as situações, em memória dele, é quando você deixa de ser adoecido, cansado, dormente e se transforma em alguém vivo, forte, estável, coluna que não deixa a casa desmoronar. Abrigo em meio à tempestade, farol para os navegantes. É aí, é quando você deixa de ser um mero cambaleante na vida, que vai onde, né, anda como um zumbi e passa a ser alguém firme. A sua presença, ela se torna presente, porque o Senhor Jesus se tornou presente na sua vida. Amém, igreja? Amém?
Glória a Deus. Vamos colocar de pé então nessa noite. Vamos fazer uma oração.